começar. Eu sou Magnólia Paiva, radialista, antes de tudo. Antes de ser jornalista, eu era radialista já. Amo rádio demais. Amo de paixão. E como que começou a minha vida? É assim a minha trajetória? Já posso ir? Pode. Colocando? Pronto. O rádio eu descobri assim por brincadeira. Eu morei 1 ano em Fortaleza, aí não deu certo, voltei para Mossoró, certo? E no dia que eu voltei para Mossoró, que o Vitor deve conhecer Mossoró, cidade que eu amo, com menos de 24 horas, Vitor, que eu tinha voltado para lá, para Mossoró, no outro dia de manhã cedo, cheguei na quarta à noite. Na quinta de manhã, uma rádio lá de Mossoró, chamada Rádio Difusora de Mossoró. Não sei se o Vitor conhece. Fez um anúncio dizendo que precisaria de locutora para trabalhar no programa de J. Regis. Eu não estava fazendo nada, a vizinha da minha irmã, que eu estava na casa da minha irmã, que falou, né? Olha, sua irmã está aí e a radiodifusora vai precisar de locutora. Não sei, foi uma coisa assim de Deus para mim, né? Foi uma surpresa. E eu disse, eu não estou fazendo nada, nunca pensei na minha vida de trabalhar em rádio. Como eu não estava fazendo nada, eu disse, eu vou, por brincadeira mesmo. E fui. Quando eu cheguei na difusora para participar da seleção, tinha 68 moças para concorrer a uma vaga. Como eu estava de brincadeira, nem imaginava que ia ficar, eu também não fiquei preocupada, certo? E aí, das 68 moças, selecionaram 12. Das 12, no outro dia, isso foi na quinta, selecionaram 68, se inscreveram, separaram, escolheram 12 na entrevista. Na sexta, eu fui participar da entrevista com as 12. Só que é o seguinte, eu canto na igreja, então eu já tinha uma certa técnica, assim, costume com o microfone, porque vocês já devem ter percebido que tem gente que tem muito medo de microfone, né? Mas eu não, eu já gostava de microfone, porque eu já cantava na igreja, em grandes eventos, e aí eu não me assustei. As outras estavam muito nervosas. Eu disse, eu já estou aqui, o que tiver de ser será. Me deram, na época, uma notícia para eu ler. Eu me inspirei na Fátima Bernardes. Eu disse, eu vou ler isso aqui igual a Fátima Bernardes. É sempre bom ter alguém para modelar, hein? E aí li. E, na época, não tinha internet ainda, tá? Não faz muito tempo não, viu, gente? Tinha umas revistas de novela, era Contigo. Os pais de vocês, a mãe deve saber dessa revista. E aí me deram para eu ler uma coisa, uma notícia, uma fofoca, que eram as fofocas da novela Babalu, 4x4. E aí eu estava toda empolgada porque eu estava de brincadeira. O pessoal lá no estúdio tem aquele aquário e o povo da rádio queria assistir os testes. E o rapaz que estava gravando com as pessoas disse, não, saiam. Não precisa sair não, pode ficar aí, não tem problema não. E eu fui mesmo de primeira. Fui embora, né? Na minha. No outro dia, colocaram as 3 melhores vozes para os ouvintes escolherem. E lá estava a voz da Magnólia. Foi demais. Quando eu ouvi a minha voz, a primeira vez assim, em rádio, eu não acredito que sou eu. E a minha irmã queria ligar para votar em mim, para ajudar e tudo. Eu disse, não, se for de Deus, vai ser eu a escolhida. E realmente eu fui a escolhida, os ouvintes me escolheram, eu fui a número 1. Foi incrível, gente. E aí foi que começou essa minha história no rádio. Sendo radiojornalista? A rotina, né? A minha rotina agora, na época da Verdinha, era uma rotina muito louca, né? Porque meu horário, eu entrava no ar às 6h30 da manhã. Então, eu não podia chegar depois de 6h30, eu tinha que chegar antes, porque eu gostava de ler o noticiário, marcar algumas coisas, ver as palavras, o que eu conhecia, o que eu não conhecia, me familiarizar com o texto, né? Então, às vezes, eu chegava por um bom tempo, porque foram quase 17 anos, né, gente? Depois a gente fica muito no automático. Mas por um bom tempo mesmo, e isso que era o certo mesmo a fazer, eu chegava mais ou menos 6 horas, 6h05 da manhã, eu já estava lá pegando meu noticiário para dar uma revisão, para poder ler. E aí era uma rotina, assim, bem puxada,
Na época que eu comecei, eu apresentava só os noticiários, então era moleza. De hora em hora eu dava um plantão e aí ficava só esperando, porque tinha a produção que fazia, né? Eu nunca fiz os noticiários, eu só apresentava. Mas depois, com um tempo, eu comecei a fazer a produção do Carlos Augusto, que depois virou o Enio Carlos, e aí já ficava mais puxada. Aí depois eu só trabalhava até meio-dia, e comecei a trabalhar na rádio da FM Assembleia. Não sei se vocês ouvem ou já ouviram, a 96,7. Pois é. Aí eu já saía de um, já ia para o outro. Aí quis fazer faculdade, aí já ia para faculdade. Teve uma época na minha vida que eu saía 6 horas da manhã, não, 10 para as 6 de casa, chegava à noite, mais ou menos 11 horas da noite. Mas o bom é que é uma rotina que você, se você está fazendo o que você gosta, você se sente muito animado e impulsionado, né? Para tudo isso. E aí a rotina é essa. Hoje a minha rotina está bem diferente, porque depois que eu saí da Verdinha, eu passei um tempo. Eu chegava mais ou menos 6 horas, 6 e 5 da manhã, eu já estava lá pegando meu noticiário para dar uma revisão, para poder ler. E aí era uma rotina assim, bem puxada. Na época que eu comecei, eu apresentava só os noticiários, então era moleza. De hora em hora eu dava um plantão e aí ficava só esperando, porque tinha a produção que fazia, né? Eu nunca fiz os noticiários, eu só apresentava. Mas depois, com um tempo, eu comecei a fazer a produção do Carlos Augusto, que depois virou o Enio Carlos, e aí já ficava mais puxada. Aí depois eu só trabalhava até meio-dia, e comecei a trabalhar na rádio da FM Assembleia. Não sei se vocês ouvem ou já ouviram, a 96,7. Pois é. Aí eu já saía de um, já ia para o outro. Aí quis fazer faculdade, aí já ia para faculdade. Teve uma época na minha vida que eu saía 6 horas da manhã, não, 10 para as 6 de casa, chegava à noite, mais ou menos 11 horas da noite. Mas o bom é que é uma rotina que você, se você está fazendo o que você gosta, você se sente muito animado e impulsionado, né? Para tudo isso. E aí a rotina é essa. Hoje a minha rotina está bem diferente, porque depois que eu saí da Verdinha, eu passei um tempo numa rádio da prefeitura, uma rádio web, e era moleza demais. À vista do rojão, digamos assim, uma linguagem hererense, ou então potiguar também, viu? Não sei se o Vitor conhece. Mas, assim, a minha vida era muito corrida na Verdinha. Então, quando eu cheguei nessa rádio web lá na prefeitura, era muito moleza. E isso até me incomodava, entendeu? Mas o meu sonho mesmo era ter um programa, assim, que eu pudesse fazer do meu jeito. E aí, desde janeiro, que agora eu estou só no meu programa e na Rádio FM Assembleia. Que na Rádio FM Assembleia, o meu trabalho é... Eu já fiz de tudo lá na rádio. Eu faço... Às vezes eu sou repórter, vou para a rua. Na época das eleições, a gente cobre. E eu sempre vou cobrir algum deputado, algum candidato, né? Nessas últimas eleições, no primeiro turno, eu cobri o prefeito Roberto Cláudio, onde ele ia votar e tudo. No último turno, eu cobri o capitão Wagner. Então, assim, lá é muito dinâmico. A FM Assembleia é uma escola, sabe? É uma escola mesmo. Então, eu edito os áudios, eu faço a parte legislativa, que eu pego as matérias que os deputados falam no plenário, como hoje, que teve sessão, aí eu escuto, e aí eu vou transformar aquilo ali nos textos para fazer o jornal, entendeu? Que é o Notícias do Ceará. E aí a gente pega, escreve, edita. É muito dinâmico o trabalho lá da FM Assembleia. E também eu sou uma das vozes padrão que a gente sempre lá na FM Assembleia, antes da música, a gente conta a história da música. Tipo assim, essa música que você vai ouvir agora é do ano de 1900 e não sei quanto. Ouça agora na sua rádio FM Assembleia, fulano de tal, com não sei o que mais lá. E assim vai. Então, tem o tempero, sabe? Fica tudo diferente. E que como mais? Digamos assim, um pouco mais tecnicamente, a produção de um programa, como é se tem algum método, alguma... Mas
Um programa tipo o meu, do bem, ou um programa jornalístico? Programa do bem. O programa do bem é Aham. bem puxado, viu? Porque não sei se vocês já ouviram, assim, ouviram pouco ou se acompanhou o programa todo alguma vez, mas o programa tem muitas notícias e ele é muito dinâmico, entendeu? E é só notícia boa, então você tem que estar muito antenado. Olha, e o programa é tão legal que muitas notícias, a gente tem fontes que depois que a gente dá no programa é que sai no jornal, sai na Record. Teve matérias que já saiu na TV, no Fantástico, entendeu? E assim, ele é muito dinâmico, porque eu dou notícias boas, tanto histórias emocionantes, casos de superação, como também notícias boas de economia, de saúde, de Estado, de prefeitura, o que for de coisa boa, a gente destaca. E o programa, por exemplo, todo dia eu tenho que ter essa produção para chegar com ele pronto. Eu tenho um produtor maravilhoso que me ajuda muito, que ele é o meu produtor 007, não vou nem dizer o nome, que não quero nem que diga. Aí a gente tem um Pergunta delicada, assim, né? Porque acho que todo mundo sabe que o rádio foi um veículo protagonizado por homens. Eu queria saber, assim, tipo, você como mulher, como uma pessoa que trouxe batom ao microfone, né? Se tu já se sentiu de alguma forma, sentiu que faltou essa igualdade, sabe? De gênero. Não, Algum tratamento diferente, algo assim. de jeito nenhum. Entendeu? Tipo assim, quando eu comecei, o pessoal de rádio tem uma boca muito assim, fala demais, fala palavrão, Aham. rasgado. Então, quando eu comecei, eu aprendi a não ficar muito junto, assim, desse pessoal, dessa turma, entendeu? Mas não por me sentir discriminada, porque não era meu estilo, entendeu? Ah, sim, sim. Tá ouvindo esse tipo de piada, Aham. esses comentários. E como você falou, também tinha muito homem, aí sabe, né? As piadas, só homem. Sim, Então, sim. eu sempre assim, eu entrava para ler no noticiário e depois eu ficava lá no meu cantinho, Aham. isolada, alguma coisa. Eu gosto muito de brincar e de sorrir também, às vezes brincava um pouquinho, ali na medida e do meu jeito, entendeu? Aham. Tanto quando eu fui para a entrevista em Mossoró, o coordenador de lá, o Júnior Prachedes, ele disse assim, Magnólia, eu sou evangélica, tá, gente? Não sei se vocês sabem. E ele disse assim, Magnólia, e você, por ser evangélica, sabe como que é o ambiente de rádio e tudo mais? Não tem problema para mim, eu sei como me comportar, eu sei quem eu sou, o que eu quero, como eu sou, então isso aí não vai influenciar em nada. E aí eu sempre me mantive assim. Por exemplo, o Paulo Oliveira, ele me respeitava demais, entendeu? E às vezes ele dizia assim, uma vez que eu fui lá no programa, disse, nunca esqueço o jeito dela, ela só entrava aqui no estúdio, calada, nunca dizia nada, e já saía, se a gente contasse uma piada assim, ela já saía caladinha, e era assim mesmo, né? Eu sempre me comportei assim. E o pessoal sempre me respeitou muito. Agora, com relação, por eu ser mulher, nunca vi nada para destacar. Eu nunca sofri nenhum preconceito.